O Monstro Verde, Gerard de Nerval. 1. O Castelo do Diabo. Vou falar de um dos mais antigos habitantes de Paris. Em tempos passados, chamavam-no de Diabo Vauvert. Daí o provérbio: é um diabo Vauvert. Vá para o diabo Vauvert. Isto é, vá ver se estou na esquina. Os porteiros em geral dizem: onde o diabo perdeu as botas, para falar de um lugar que fica muito longe. O que significa que será preciso pagar bem caro pelo encargo que lhes confiarmos. Trata-se também de uma expressão viciosa e corrompida, como várias outras conhecidas pelo povo parisiense. O diabo Vauvert é um habitante de Paris, onde vive há muitos séculos, segundo os historiadores Sauval, Félibien, Saint-Foix e Doulard narraram suas aventuras. Dizem que primeiro morou no castelo de Vauvert, que ficava no local hoje ocupado pelo alegre baile La Chartreuse, na extremidade do Jardim de Luxemburgo e em frente às alamedas do Observatório, na Rua d'Enfer. Esse castelo, de triste renome, foi parcialmente demolido e as ruínas se tornaram anexo de um convento de cartuchos, no qual morreu, em 1414, Jean de La Lune, sobrinho do antipapa Bento XIII. Jean de La Lune fora suspeito de manter relações com certo diabo que, talvez, fosse o espírito familiar do antigo castelo de Vauvert, pois, como se sabe, cada um desses edifícios tinha o seu. Os historiadores não nos deixaram nada específico sobre essa fase interessante. O diabo Vauvert deu de novo o que falar na época de Luís XIII. Havia algum tempo, vinha-se ouvindo todas as noites um grande barulho numa casa construída com restos do antigo convento, do qual os proprietários estavam ausentes fazia muitos anos. Aquilo deixava os vizinhos muito assustados. O tenente da polícia foi avisado e enviou alguns agentes. Qual não foi o espanto desses soldados ao ouvir o tilintar de copos misturado ao som de risos estridentes. A princípio, pensaram tratar-se de falsificadores de moeda que se entregavam a alguma orgia e, avaliando o número de pessoas pela intensidade do barulho, foram buscar reforços. Mas julgaram que a brigada ainda não seria suficiente. Nenhum sargento da polícia queria guiar seus homens para aquele covil, onde se parecia ouvir o estrépito de todo um exército. Ao amanhecer, finalmente chegou um destacamento considerável e entrou na casa. Nada foi encontrado. O sol dissipou as sombras. Houve buscas durante o dia todo. Depois
conjeturou-se que o barulho vinha das catacumbas, localizadas, como se sabe, no subsolo daquele bairro. Foram iniciados os preparativos para entrar lá, mas enquanto a polícia tomava suas providências, a noite chegou de novo e o barulho começou mais forte do que nunca. Desta vez, ninguém ousou descer novamente, pois ficara evidente que não havia nada no porão além de garrafas, e, portanto, só podia ser o diabo quem as fazia dançar. Os policiais se contentaram em bloquear os acessos da rua e impedir preces ao clero. Os eclesiásticos fizeram uma infinidade de orações e chegaram inclusive a aspergir água benta através de seringas pelo respiradouro do porão. O barulho continuou. O sargento. Durante uma semana inteira, uma multidão de parisienses continuou obstruindo os acessos ao bairro, assustando-se e pedindo notícias. Por fim, um sargento da polícia militar, mais ousado que os demais, ofereceu-se para entrar no porão maldito, mediante uma pensão que beneficiaria, em caso de morte, uma costureira chamada Margot. Era um homem corajoso, mais apaixonado do que crédulo. Adorava aquela costureira, que era uma pessoa bem vestida e muito econômica, até mesmo um pouco avara, e que não quisera desposar um simples sargento desprovido de fortuna. Mas, ganhando a pensão, o sargento se tornaria outro homem. Encorajado por essa perspectiva, exclamou que não acreditava nem em Deus, nem no diabo, e que venceria aquele barulho. Em que você acredita então? Perguntou um de seus companheiros. Acredito, respondeu ele, no senhor juiz criminal e no senhor preboste de Paris. Era dizer muito, em poucas palavras. Ele pegou o sabre com os dentes, uma pistola em cada mão e se aventurou pela escadaria. Um espetáculo dos mais extraordinários o aguardava ao tocar o solo do porão. Todas as garrafas se entregavam a uma algazarra frenética e formavam figuras das mais graciosas. As garrafas lacradas em verde representavam os homens e as garrafas lacradas em vermelho representavam as mulheres. Havia inclusive uma orquestra formada nas prateleiras. As garrafas vazias soavam como instrumentos de sopro, as garrafas quebradas como símbolos e triângulos. As garrafas trincadas produziam uma harmonia penetrante semelhante à dos violinos. O sargento, que tinha bebido algumas taças antes de iniciar a expedição, vendo ali apenas garrafas, sentiu-se mais tranquilo e começou a dançar também, imitando-as. Depois, cada vez mais encorajado pela alegria e pelo encanto do espetáculo, pegou uma bonita garrafa de gargalo comprido que lhe parecia de um Bordeaux desmaiado, cuidadosamente lacrada em vermelho, e apertou-a amorosamente contra o peito. Risos frenéticos partiram de todos os lados. O sargento, intrigado, deixou cair a garrafa, que se partiu em 1000 pedaços. A dança cessou. Gritos de pavor foram ouvidos em todos os cantos do porão, e o sargento sentiu os cabelos se arrepiarem ao ver que o vinho derramado parecia formar um mar de sangue.
O corpo de uma mulher nua, de cabelos louros que se espalhavam pelo chão e imergiam no líquido, estavam estendidos aos seus pés. O sargento não teria sentido medo do diabo em pessoa, mas aquela imagem o encheu de horror, pensando no fim das contas que precisaria prestar contas de sua missão. Agarrou uma garrafa lacrada em verde, que parecia rir à sua frente, e exclamou: "Levarei ao menos uma." Uma risada imensa lhe respondeu. No entanto, conseguiu subir a escada e, mostrando a garrafa aos companheiros, exclamou: "Aqui está o diabrete. Vocês são mesmo uns covardes." Na verdade, usou uma palavra mais forte, por não ousarem descer lá. Sua ironia era amarga. Os agentes se precipitaram para o porão, onde só encontraram uma garrafa quebrada de Bordeaux. O resto estava no lugar. Os arqueiros deploraram a sorte da garrafa quebrada, mas dali em diante, corajosos, cada um quis voltar com uma garrafa na mão. Foi-lhes permitido bebê-las. O sargento da polícia militar disse: "Quanto a mim, guardarei a minha para dia do meu casamento." A pensão prometida não pôde ser recusada. Ele casou com a costureira. E vocês pensam que tiveram muitos filhos? Tiveram apenas um. 3. O que veio a seguir? No dia do seu casamento, que aconteceu na Rapé, o sargento colocou a famosa garrafa verde entre ele e a esposa e reservou aquele vinho apenas aos dois. A garrafa era verde como aipo e o vinho vermelho como sangue. 9 meses depois, a costureira deu à luz a um pequeno monstro totalmente verde, com chifres vermelhos na testa. Agora quero ver, minhas jovens. Quero vê-las dançar na Chartreuse, no terreno do castelo de Valver. Enquanto isso, a criança crescia, se não em virtude, ao menos em tamanho. 2 coisas contrariavam os pais: a cor verde e um apêndice caudal que de início parecia ser apenas um prolongamento do cóccix, mas que pouco a pouco começou a se assemelhar a um verdadeiro rabo. Eles foram consultar especialistas que declararam que era impossível extirpá-lo sem comprometer a vida da criança. Acrescentaram que se tratava de um caso bastante raro, mas do qual havia exemplos citados por Heródoto e Plínio, o jovem. O sistema de Fourier ainda não fora previsto. No que concerne a cor, esta foi atribuída a uma predominância do aparelho biliar. Ainda assim, fora testado vários cáusticos para atenuar o tom demasiadamente pronunciado da epiderme, e chegou-se, depois de uma infinidade de loções e fricções, ao verde garrafa, depois ao verde água e por fim ao verde maçã. Por um instante, a pele pareceu branquear totalmente, mas à noite recuperou sua cor. O sargento e a costureira não se consolavam dos sofrimentos causados pelo pequeno monstro, que se tornava cada vez mais teimoso, colérico e malicioso. A melancolia que experimentavam os levou a um vício bastante comum. Entregaram-se à bebida. No entanto, o sargento só bebia vinho lacrado em vermelho e sua mulher vinho lacrado em verde. Toda vez que o sargento estava caindo de bêbado, via em sonhos a mulher ensanguentada, cuja aparição no porão o havia apavorado depois que quebrara a garrafa. Essa mulher lhe dizia: "Por que você me apertou contra o peito e depois me imolou? Eu que o amava tanto?"
Toda vez que a mulher do sargento festejava em demasia com o lacre verde, ela via aparecer em sonhos um grande diabo de aparência assustadora que lhe dizia: por que o espanto em ver-me se bebeste da garrafa? Não sou o pai de teu filho? Ó, mistério! Quando completou 13 anos, a criança desapareceu. Seus pais, inconsoláveis, continuaram bebendo, mas nunca mais viram as terríveis aparições que haviam atormentado seus sonhos. Quarto, moral da história. Foi assim que o guarda foi punido por sua impiedade e a costureira por sua avareza. 5. O que aconteceu com o monstro verde? Nunca se soube. Nós terminamos aqui nosso conto, pessoal. O Monstro Verde. Ele está na coletânea do livro Medo, Histórias de Terror. Espero que vocês tenham gostado.